Graça e paz, igreja. Eu preciso te contar uma história. Há uns anos atrás, eu estava em Washington e eu tinha uma agenda em Nova York. E a pessoa que fazia minha agenda nos Estados Unidos, ela era muito esperta. Para você ter uma ideia, era a pessoa que fazia a agenda do pastor Caio Fábio nos Estados Unidos, era alguém da equipe dele. Então, era uma mulher muito treinada nesse negócio de viagem, de passagem. E aí, ela comprou a minha passagem, articulou o traslado, tudo direitinho. E estávamos em Washington, uns 15 minutos do aeroporto. Prontinha, mala na sala. E eu disse, vamos para o aeroporto umas 2 horas antes do voo. Ela falou, você é muito apressada. Nós estamos a 15 minutos do aeroporto. Basta chegar lá 40 minutos antes. Vamos tomar mais um cafezinho? E fez mais um cafezinho. E aí, eu estou vendo o tempo passar e eu, Lígia, vamos embora. E ela, não, fique tranquila, vamos falar de agendas. Fazia agenda minha para todo lado nos Estados Unidos. Em resumo, nos 40 minutos previstos por ela, saímos de casa e não contávamos com um acidente na única rodovia que ligava para o aeroporto. Não consegui pegar o voo para Nova York. Chega no aeroporto, ela liga para o pastor. Pastor, o voo acabou de sair, pastora Tânia perdeu o voo. Aí ele disse assim, faz o seguinte, corre para a ferrovia, porque tem um trem que sai de Washington para Nova York às 4 horas, ou 3 horas, e nós vamos conseguir ela chegar a tempo. E aí corre do aeroporto, chega na ferroviária, o trem tinha acabado de sair, perdi o trem. Aí liga para o pastor falou, o jeito é pegar o próximo, vai chegar em cima da mosca do culto. Pegamos o outro trem, quando passa na região de Pensilvânia, não sei porquê, começou a parar, parou. Queridos, encurtando a história, eu cheguei 3 horas atrasadas no culto. O culto era para começar às 6h30 e eu cheguei às 9h30 no templo. E toda a igreja estava sentada esperando. Era uma Assembleia de Deus, tem a hora da oportunidade, deu oportunidade para todo mundo que estava lá. E aí, eu comecei a pregar numa tensão nervosa, que doía toda a musculatura daqui, porque nunca aconteceu de eu chegar atrasada num culto, nunca tinha acontecido. Ok, eu moro na cidade de Resende, fica entre Rio de Janeiro e São Paulo. Eu saí de casa meio-dia hoje. E aí, de Resende ao Rio de Janeiro, são 2h30. Com muito atraso, eu vou chegar por volta de 16 horas. Vou dormir, vou descansar, tomar um banho, ficar linda, fazer todo o glamour que uma mulher precisa fazer. E vou chegar no culto 7 horas, arrumadinha, vestidinha, cheirosinha, para ministrar a palavra. Um acidente na Dutra. Quando você entrar no Google, você vai ver que acidente terrível que foi. Um caminhão virou e capotou sobre 3 carros, vítimas, mortes. E nós ficamos 3 horas de carro desligado na Dutra. 3 horas de carro desligado. Em resumo, todo o glamour foi embora. Eu estou aqui com a calça que eu botei de manhã para pegar um carro e vir para cá. Mas você vai receber, apesar da minha aparência dolorosa, vai receber a palavra de Deus que é poderosa nessa noite. Amém? No caminho, o pastor Otto falava assim para mim, você vai ter coragem de subir com essa calça? Eu falei, vou. Pior é subir sem ela. Vou mesmo, né? Mas eu quero aproveitar para apresentar aqui pessoas da minha equipe. Eu não viajo sozinha, eu venho acompanhada do meu esposo, pastor Otto, que é o meu pastor e é o meu esposo. Eu tenho a minha neta Yasmin, faz assim, né? Que está aqui, mora aqui no Rio de Janeiro e veio para estar um pouquinho conosco. E da minha equipe ministerial, eu tenho aqui a Adriana, pastora, minha intercessora. Fica em pé para ser conhecida. Pastora Luísa, pastora Bílio. E pastora Josneide, que é ministra dessa igreja, mas é parte da minha equipe
de libertação também, viu? Nós temos um seminário intensivo de libertação e cura, que acontece a cada 2 meses, e eu digo que é como um jogo da seleção brasileira. Cada um tem o seu ministério. Pastor Abílio e pastora Luísa são pastores do Ministério Nova Vida. Pastora Adriana tem o seu ministério, pastora Josneide é dessa igreja. Quando tem um jogo da seleção brasileira, vai gente do Vasco, vai do Flamengo, vai de todos os times. E junto fazemos uma seleção. De 2 em 2 meses fazemos uma seleção de libertadores para poder trazer para essa nação, para pastores e líderes, informação de libertação, de aconselhamento e atendimento. Então, guarda essa palavra, SILC. SILC é Seminário Intensivo de Libertação e Cura. Informação no meu site, pastorataniatereza.com. Lá atrás vai ter um folderzinho que está meio desatualizado, mas é só para lembrar você. E a outra coisa que eu quero te dizer é que mesmo com todo esse percalço de hoje, eu estou em estado de graça. Muitas coisas o Senhor tem feito, por isso estamos alegres. Mas está nascendo hoje. Eu acabei de pegar na gráfica, eu estou anunciando em primeira mão aqui o meu último livro. Chama Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais. E esse livro, ele é um projeto do coração de Deus para esse tempo. Eu vou ler para você só a apresentação, para você entender. Amado leitor, pela graça de Deus, tenho me dedicado a servir ao Senhor há mais de 3 décadas, atendendo pessoas e famílias com lutas espirituais. Ao longo desse tempo, tenho visto que grande parte dessas pessoas está no corpo de Cristo, faz parte da igreja, saiu do império das trevas para o reino da luz, entretanto não experimenta a realidade de uma vida abundante. Maldições hereditárias, legados geracionais, heranças espirituais, são diferentes títulos de históricos geracionais repetitivos, de enfermidades, bancarrotas, mortes prematuras e desagregação familiar. As respostas que habitualmente ouvia, indicando que essas batalhas seriam resultantes da vontade de Deus, nunca me convenceram, pois não encontravam respaldo nem na sua palavra, nem no caráter do nosso Pai Celestial. E, em busca de respostas convincentes para essa realidade de perdas e sofrimentos, encontrei na palavra de Deus a chave espiritual que neste livro compartilho, com a certeza de que muitas vidas serão libertas, muitas famílias serão transformadas e gerações serão edificadas a partir do entendimento e da colocação em prática dos ensinos que de Deus recebi e que aqui compartilho. E é exatamente a essas vidas e a essas famílias que dedico este livro, rogando ao Pai que sejam livres para usufruir na plenitude as bênçãos que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Tânia Tereza. Está nascendo hoje, então eu quero ofertar isso ao Senhor nessa noite. Pai, toda dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, que é o Pai das luzes. Toda palavra revelada, o rema que o Senhor me deu a respeito de heranças espirituais, eu juntei neste livro, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado ao longo de 30 anos, Pai, cuidando de vidas. Eu fiz aqui, Senhor, como se fosse um guia prático de libertação. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que faça chegar esses livros nas mãos daqueles que têm necessidade dele, Pai. E que o teu nome seja glorificado. Que o teu povo entenda que o desejo do teu coração é que a liberdade que Jesus conquistou na cruz seja verdadeiramente visível no meio da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você diz amém comigo, igreja? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu quero compartilhar 2 versículos da palavra de Deus com você. O primeiro é Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 é o texto onde Deus fala da formação do homem. Primeiro Deus fez todo o cenário. Deus fez todo o ambiente.
Deus criou todas as condições necessárias para que o homem sobrevivesse. Ele fez o clima, ele proveu a luz, ele proveu o alimento, ele criou todas as condições como um pai, uma mãe prepara um quarto para receber um filho. Depois que tudo estava feito, está escrito em Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu falei de novo o versículo 26, e eu quero enfatizar com você uma parte dele, e eu quero que você repita comigo. Está escrito, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Diga sobre toda a terra. Diga sobre. Sabe o que é sobre? É acima. Sobre é uma posição superior. Sobre toda a terra. Diga toda a terra. Diga, não é parte da terra. É toda a terra. Vocês estão com dificuldades aí? Sim, nós estamos passando direto no canal, por isso. Quando Deus fala de autoridade, de princípios de autoridade na palavra, Ele dá exatamente essa concepção de sobre e sob. Quando Ele fala de autoridade, por exemplo, para marido e mulher, homem, mulher, Ele não diz para o homem impor-se sobre a mulher, mas Ele diz para a mulher submeter-se ao homem. Ele não diz, maridos, imponham-se sobre as vossas esposas, mas Ele diz, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Quando Ele fala de autoridade, Ele não diz, autoridades constituídas sobre a terra, imponham-se sobre os povos. Mas Ele diz, povos, submetam-se às autoridades. O princípio da autoridade tem regras. Alguma coisa que é submissa fica embaixo, fica sob a autoridade. É como um guarda-chuva que alguém entra embaixo. Isso é válido para a autoridade na igreja, autoridade no casamento. Tanto que se um pastor quiser impor-se como autoridade sobre a vida de alguém, ou um ministro do tribunal quiser impor-se como autoridade, ou um presidente da república quiser impor-se, será uma imposição arbitrária. A imposição, ela não gera a submissão voluntária. Voluntariamente, nós temos que buscar a proteção. É como buscamos um guarda-chuva em dia de chuva. Hoje choveu no Rio de Janeiro. E a chuva que caiu aqui fez com que as pessoas precisassem de um guarda-chuva para esconder-se, proteger-se da chuva. Quando Deus fala que o homem deve dominar sobre toda a terra, Deus está dizendo para a terra, submeta-se ao homem. Fique debaixo da autoridade dele. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo, sobre toda a terra e tudo que foi criado. E aí nós precisamos quebrar alguns paradigmas. O primeiro paradigma, e eu gosto de quebrar paradigma, por isso que meu livro chama Quebrando Paradigmas. O primeiro paradigma que nós precisamos quebrar é que aprendemos na escola que o homem é um animal racional porque pensa. Existem 3 reinos, animal, vegetal e mineral. Isso ensinam para as nossas crianças. Aprendemos, os nossos avós aprenderam, bisavós aprenderam. Isso vem passando por geração. Mas não é isto a verdade. Existem
3 reinos, animal, vegetal e mineral. Quando Deus formou a terra, formou o reino mineral. Quando Deus formou as plantas, o reino vegetal. Os animais, o reino animal. E formou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, para dominar sobre os 3 reinos já existentes. O homem foi criado para ter um governo acima dos reinos que foram criados. O homem foi criado para dominar sobre tudo. Há uma natureza diferenciada no homem. Ele tem um corpo físico, mas ele é um espírito. O homem é um espírito e tem uma alma e está dentro de um corpo. O homem tem 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Quando a palavra de Deus nos diz, apresenteis vosso corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso está em 1 Tessalonicenses 5:23. Deus está nos dizendo que temos 3 dimensões. Equivocadamente, algumas pessoas pensam que alma e espírito são a mesma coisa. Não, não é. Porque está escrito na carta aos Hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, apta para separar a alma do espírito. Alma e espírito não são a mesma coisa. A alma é a porção que Deus colocou no homem para relacionar-se horizontalmente. Relacionar-se com pessoas, relacionar-se com animais, quando gostamos dos nossos animais. Quando choramos a morte deles, a nossa alma é que está triste. Quando nós amamos o nosso esposo, quando amamos os nossos filhos, nós estamos nos relacionando em alma. Quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora que ele seja idônea. O homem não estava só, o homem tinha a companhia do próprio Deus, que vinha conversar com ele na viração do dia. O homem tinha o mundo espiritual e tinha o mundo natural, de animais e plantas, mas ele não tinha pessoas para se relacionar. Quando Deus faz família para o homem, deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher e torna-se os 2 uma só carne, Deus estava dando ao homem uma vida de comunhão e participação com seres semelhantes a ele. E a alma é para isto. A alma também é a nossa porção. Onde está o nosso intelecto? A pastora Josneide é também a doutora Josneide, ela é uma juíza também. Eu sou uma juíza, ela é uma juíza. Nos conhecemos há algum tempo, nos conhecemos nos eventos da magistratura. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do céu. Deus dá habilidades, dá dons. Uns vão estudar para serem técnicos de informática, os outros vão estudar direito. Aonde está guardado tudo que a doutora Josneide sabe de direito? Na alma. O intelecto está na alma. Tudo que você estuda de matemática está na alma. Você pode estudar japonês na sua alma. Na alma, então, estão as emoções, as vontades, ou a vontade e o intelecto. Agora, o homem é um espírito. Ele tem uma alma, mas ele é um espírito, ele é um ser espiritual eterno. O homem vai viver eternamente. A eternidade mora no coração do homem, está escrito isso em Eclesiastes. Ou vai viver eternamente com Deus, se fizer a escolha certa, ou vai viver eternamente sem Deus, se fizer a escolha errada. Mas ele é um ser eterno. Quando você escuta falar de morte, você pensa a pessoa num caixão, olhinho fechado, mãozinha junto. Não, morte é vida com trevas, sem Deus, separado de Deus. Mas é vida. É uma vida pós-morte nas trevas, isolado da presença de Deus. Aí, o espírito do homem foi feito por Deus para conectar-se com Ele, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com anjos de luz. Mas por escolhas erradas, por não conhecer a verdade, por equívocos, pode conectar-se com trevas, com demônios. Pode fazer conexão com o mundo espiritual das trevas. E aí eu preciso te falar, luz e trevas estão no mesmo lugar, chamado mundo espiritual. Regiões celestiais.
Luz e trevas estão lá, no mesmo lugar, chamado regiões celestiais. Às vezes pensamos que tem uma divisória, não tem. Sabe por que não tem? Porque os anjos de luz estão no mundo espiritual. E os anjos de trevas, que eram anjos de luz, também estão no mundo espiritual, porque a natureza deles é angelical do mesmo jeito. Os anjos são anjos, só que têm poder. Porque anjos são valorosos em poder. Eles não perderam o poder porque se tornaram rebeldes, mas eles converteram o poder para as trevas. E se não tivessem poder, não fariam o estrago que fazem na humanidade, na vida das pessoas. Matar, roubar e destruir é a especialidade deles. Agora veja bem, quando Deus formou o homem, vamos lá, a sua imagem, a sua semelhança, e disse ao homem, tenha domínio sobre tudo. Deus deu um comando para o homem, guarda o jardim. Por que você guarda seu carro? Por que você guarda suas joias? Por que você guarda sua casa? Por que você bota muros na sua casa? Por que você tranca, põe alarme no seu carro? Por que você guarda suas joias? Porque tem ladrão. Porque há ladrão que rouba. Porque Deus mandou o homem guardar, fez tudo perfeito. Criou o homem à sua imagem e semelhança, deu ao homem a autoridade, deu para o homem. Mandou guardar porque o anjo de luz, chamado Lúcifer, já havia se transformado em Satanás e já havia sido expulso do céu e já estava na terra. Porque o ladrão está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Guarda, porque há um perigo eminente. E aí o homem tinha autoridade. Lá no Éden ele tinha autoridade. Porque Deus mandou guardar, Deus não o deixou sem autoridade. Deu a ele autoridade para dominar sobre tudo. Ele tinha autoridade para ordenar que o inimigo saísse do jardim. Agora veja bem, quando você entende a história desse anjo caído e como foi a sua queda, você vai ver que está escrito que ele foi expulso do céu. Houve uma peleja no céu, houve uma guerra, houve uma batalha. Se ele foi expulso, significa que não saiu por vontade própria. Significa que ele não foi educado o suficiente para receber um comando de Deus e sai fora. Vaza. Pega descendo, como diz lá em Goiás. Fora daqui. Ele precisou ser expulso. Por que você expulsa alguém? Porque não sai por livre e espontânea vontade. Então, eu estou querendo dizer para você que esse anjo que rebelou-se contra Deus, que tornou-se demônio, que chamava Lúcifer, que passou a chamar Satanás, ele precisou ser expulso da presença de Deus, porque não obedeceu à voz de Deus quando o mandou sair da sua presença. Ele foi rebelde contra a autoridade de Deus, e ele ainda queria disputar o céu com Deus. Deus ordenou a sua saída. Agora, Deus é grande demais, ele é criador. Lúcifer é criatura. Lúcifer é a obra do Criador. Deus não fez um anjo de luz para virar demônio. Deus fez o anjo de luz para ser anjo de luz. Mas deu ao anjo de luz livre-arbítrio. Os anjos têm livre-arbítrio também. Eles têm escolha também. E ele escolheu virar demônio. Deus não fez um anjo de luz para tornar-se demônio. Deus não fez demônio, em outras palavras. Mas a escolha dele o tirou da presença de Deus e deu a ele as marcas do mal. Quando Deus o expulsa da presença dele, não foi o próprio Deus que foi para a batalha. A Bíblia fala em Apocalipse 12, Miguel e os seus anjos pelejaram. Anjo de luz expulsa anjo de luz. Criatura expulsa criatura. Mesmo nível. Deus é outro nível, é grande demais.
para descer do seu alto sublime trono, para brigar com o anjo. Ele chama os anjos e coloca anjos de luz para expulsarem os anjos de treva. Quando ele deu autoridade ao homem, o homem tinha a mesma autoridade que os anjos de luz tiveram no céu para expulsar Satanás do céu. O homem tinha para expulsar Satanás do Éden. Mas o homem negligenciou essa autoridade espiritual. A mulher, ela é tão atacada porque ela ouviu a conversa fiada do diabo, induziu o diabo, a mulher, a pecar, e ela induz o homem a pecar. Numa cadeia de indução, a serpente, incorporada por Satanás, induz Eva, que, influenciada por Satanás, induz Adão. E a mulher é a grande responsável. Mas quando você vê a palavra de Deus, o comando de Deus foi para Adão, guarda o jardim. E foi de Adão que Deus veio perguntar o que aconteceu. É claro que Deus sabia. Onipotente, onisciente, onipresente, sabe de tudo. Entretanto, contudo, todavia, ele queria nos ensinar. E aí, Adão, o que fizeste? E Adão diz, foi a mulher que o Senhor me deu. E Deus vai falar com a mulher, foi a serpente. Em resumo, aonde estava Adão fazendo o quê? Quando o diabo entrou no jardim que ele tinha que guardar. Onde estava Adão fazendo o quê? Quando a mulher dele conversava com o diabo no jardim que ele tinha que guardar. Onde estava Adão fazendo o quê? Quando ela chega para ele e fala, o diabo me venceu. E ao invés dele dizer, mostra onde está o bicho. Eu vou botar ele para correr porque eu tenho autoridade para isso. Ele simplesmente se rende à influência maligna e faz exatamente o que o diabo quer e perde a autoridade espiritual. Naquela hora, o homem perdeu a autoridade espiritual. Naquela hora, a autoridade que foi dada ao homem para dominar a terra, governar a terra, foi retirada. Foi retirada, acabou ali. Acabou porque ele negligenciou a autoridade, o inimigo venceu o jogo. A partir dali, a palavra é, o mundo jaz no maligno. A partir daí, a palavra é, Satanás é o príncipe desse mundo. Lhe foi entregue pelo homem a permanência. O homem tinha autoridade para expulsar, não expulsou. Se não expulsa, há uma concordância na permanência. E aí você vai ver no Velho Testamento inteirinho. Nenhum homem na face da terra tem autoridade para expulsar demônio. Nenhum homem. Nenhum homem na face da terra tem autoridade espiritual. Você vai ver no Velho Testamento Deus dizendo, eu repreenderei o devorador. Você vai ver no Velho Testamento o profeta dizendo, o Senhor te repreende, Satanás. Ou vai ver Davi sendo chamado para dedilhar um instrumento, porque Saul está possesso. E aí, pela presença do Espírito Santo de Deus, o demônio que estava em Saul não suportava a presença da luz e se afastava. Mas não havia autoridade em Davi para expulsar o demônio. Não tem autoridade nenhuma na terra. Para expulsar demônios. Aí vem o Filho de Deus. Havia uma profecia. Lá no Éden, quando Deus tira o homem do Éden, ele diz, da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Aí vem o Messias. A profecia de Isaías 61, 700 anos antes da vinda de Jesus, diz, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar, curar e libertar. A partir da vinda de Jesus, e mais especificamente na hora do batismo, lá no Jordão, quando a voz do Pai é ouvida dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo,
quando o Espírito desce em forma de pomba. O Filho está ali encarnado, é Deus conosco. O Espírito desce para ungir o Filho. E o Pai testifica que o Filho é o Filho. E o Espírito fazendo intercâmbio entre o poder que vem do alto e o homem, filho do homem, que também é filho de Deus, traz a autoridade de volta para a terra. Ali voltou a autoridade. Ali voltou. Por isso que só depois do batismo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito para encontrar-se com o diabo. Até ali não houve encontro. Até ali não houve porque não havia autoridade no homem. Ninguém duvida que Jesus tinha autoridade. Logo depois do batismo, você vai ver em textos bíblicos como Marcos I, não, entrou na sinagoga, não tardou a aparecer um homem possesso de espírito imundo. Aonde ele ia agora vinham os endemoniados para serem libertos, porque havia alguém com autoridade. Os endemoniados não vinham porque os demônios queriam vir, vinham porque eram arrastados para o lugar onde havia alguém com autoridade. Entravam gritando: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, viesse para perder-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. E aí ele faz as libertações, deixar na terra. Ou melhor, para subir com ela. Ele veio para deixar na terra. Ele é a primícia do homem que recebe a autoridade. Depois de Adão, ele é o segundo Adão. E ele vem para receber o Espírito Santo e trazer autoridade e delegar autoridade. Em Mateus capítulo 10, quando ele chama os 12 discípulos, a Bíblia diz: deu a eles autoridade contra espíritos imundos e toda sorte de enfermidades. Primeiro ele dá autoridade para os 12, depois ele envia os 12 a pregar. Primeiro ele dá autoridade, depois ele diz o que vai fazer. Ele não diz o que vai fazer sem dar autoridade primeiro. Lucas capítulo 10 fala que ele deu para 70, outros 70. Eram 12, depois outros 70, 82 então. Quando os 70 voltam, possuídos de alegria, trazendo o relatório da viagem missionária, Lucas 10, 17, eles dizem para Jesus: Jesus, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus fala: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não vos alegreis, entretanto, porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Espera aí, como é isso? Os 70 voltam da viagem missionária, foram de 2 em 2, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Quando voltam, eles dão um relato de autoridade espiritual que eles não sabiam que tinham. Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Porque para os 12 está escrito: Jesus lhes deu autoridade e os enviou. Para os 70 não está escrito que deu autoridade e enviou, está escrito que enviou só. Mas quando eles voltam, eles descobrem que eles receberam também. Porque quando eles dizem: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem, Jesus responde: eis aí vos dei autoridade. Dei é tempo passado do verbo, é tempo pretérito. Vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não vos alegreis, entretanto, por isso, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Espera aí. Vamos por partes. Vamos pelo final. Não vos alegreis porque os demônios se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Como assim? Algumas pessoas dizem: está vendo? Eu não preciso expulsar demônios, eu só preciso ter o nome escrito no livro da vida. Não é isso que Jesus diz. Diz: eu dei autoridade para pisar. Ele não está dizendo: dei autoridade para guardar.
Ele não está dizendo dê autoridade para não fazer nada. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus e descansai. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não está escrito sujeitai-vos a Deus, não precisa mais batalhar. Está escrito sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa parte é sua, é minha. Me dá autoridade para exercer autoridade, em outras palavras. Não é que você tenha que se alegrar por isso mais do que se alegra pela tua salvação. Eu falo que Jesus disse, não vos alegreis por isso, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida, porque vai chegar um tempo na história da humanidade, da igreja, que a guerra vai acabar. Não vai ter mais guerra. Satanás vai ser aprisionado num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Apocalipse 20:10 está escrito isso. Jesus fala, eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno, em Apocalipse 3. É com essas chaves que ele vai trancar Satanás num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Não é para fazer da guerra o único foco da minha vida espiritual. A guerra é circunstancial, é passageira, é transitória. Ela não é nada perto da eternidade. E na minha eternidade não vai ter guerra, vai ter adoração. Mas vamos lá, eles voltam possuídos de alegria, dizendo, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus responde, eu vi a Satanás caindo do céu, como Jesus está dizendo. Parece uma conversa enviesada. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, eu estava com meu pai. No começo do começo dessa história de trevas, eu estava com meu pai, eu vi a rebelião. Meu pai, revoltarem-se, rebelarem-se, submeterem-se. E eu vi uma guerra que teve no céu. Anjos de luz que permaneceram na posição. Foram convocados por meu pai, que expulsaram os anjos de trevas. E eu vi quando foi expulso do céu, como um relâmpago. E caiu sobre a terra. Em Apocalipse 12 está escrito, ai da terra e do mar, porque foi expulso com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Jesus está dizendo para aqueles homens, os 70, olha, pai, eles saíram sem guerra. Nem da presença da maior autoridade do universo, do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. Eles se renderam. A natureza deles é de rebelião. Daí, pau neles, é isso que Jesus está dizendo. Vos dê autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre todo, autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre. Diga acima. Diga além de. Jesus está dizendo, eu vos dei autoridade acima da autoridade do inimigo. Eis aí vos dei autoridade, autoridade, autoridade. Para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Sobre todo vos causará dano. Espera aí, volta no tempo. Lá no Éden, quando Satanás induz o homem ao pecado, e o homem perde a autoridade que tinha. O inimigo, eu tenho certeza porque essa é a natureza do diabo. O diabo sabia o que faz para ser expulso da presença de Deus. E quando ele foi expulso, ele recebeu dupla condenação. Existem sentenças, julgamentos que são dupla condenação. Ele recebeu dupla condenação. Primeiro, perder a presença de Deus, imediatamente. Parte B, condenado a um lago de fogo de enxofre por toda a eternidade, que vai cumprir-se quando aconteceu o que está em Apocalipse 20:10. Primeira parte, expulso.
Segunda parte, aguarde uma prisão eterna. E eu creio que com essa convicção, ele vem para induzir o homem ao pecado. Ele esperou que Deus fizesse com o homem a mesma coisa que fez com ele. Primeira parte, sai da minha presença, sai do Éden. Segunda parte, um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E eu creio que ele aguçou os ouvidos quando Deus expulsa o homem do Éden, para ouvir Deus dizer, e agora aguarde que vai para um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, sem chance de remissão, sem chance de perdão. Mas qual não foi a surpresa do diabo? Ao invés de escutar Deus dizer, agora um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, Deus proferir a sentença que da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Não, eu não acredito que só meia dúzia disse glória a Deus. Vou repetir. Vou te dar a chance. Você não está mais cansado que eu, não. Até porque poucos aqui têm 70 anos. Eu vou fazer dia 2 de fevereiro 70 anos. Qual não foi a surpresa do diabo? Que ao invés de escutar Deus condenar o homem irremediavelmente a um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, ele escutou Deus dizer, da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Eu vou até colocar meu óculos para te ver. Ele estava falando de quem? De quem? Jesus. Agora você vai virar para quem está do seu lado, vai dizer, ele estava falando de você também. Fala, ele estava falando de você também. Queridos, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. É claro que da barriga de Maria nasceu. Mas Deus não estava falando só de Jesus. Eu vou repetir a frase que Jesus fala para os 70. Quando eles voltam possuídos de alegria. Dizendo, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. E Jesus responde para eles, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar a cabeça da serpente. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e vos dei autoridade. Vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade para pisar a cabeça da serpente. A autoridade espiritual é para todo aquele que crê. É claro que Deus estava dizendo que Jesus viria e que nasceria de Maria, uma mulher iria para a cruz, exporia Satanás ao desprezo, triunfaria dele na cruz. Mas Jesus estava falando de todos os filhos, Deus estava falando de todos os filhos e filhas que ele teria na face da terra e que teria autoridade e poder. Presta atenção. A Bíblia diz que ele veio para os seus não o receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o? Deu-lhes o? Deu-lhes o? De serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Eita, filho de Deus é empoderado na terra. Vira para quem está do teu lado e fala, você é empoderado. Diga, você é empoderado. Diga, você tem poder. O diabo fica endemoniado quando ele descobre que você tem poder. Sabe o que eu imagino? Eu imagino
Eu imagino que quando Satanás escutou Deus falar, da barriga da mulher vai nascer, que ele vai pisar a cabeça da serpente, eles não entendiam o que era. Satanás não pode entender como é uma profecia, por isso que Deus fala através de profecias, de parábolas, Deus faz mistérios que ele explica aos homens, seus filhos, mas o diabo não entende. O diabo não tem o Espírito Santo que revela aquilo que está no coração de Deus. E aí, eu acredito que o inferno se reuniu. O inferno se reuniu, então vai nascer um que vai pisar na nossa cabeça. E quem é esse um? Quem é esse um? Quem que vai pisar na nossa cabeça? E eu creio que quando a primeira barriga começou a crescer na face da terra, a barriga de Eva, a primeira barriga, eu creio que o inferno se reuniu. O inferno se reuniu e disse, olha, tem alguma coisa na barriga dela. A barriga está crescendo. Na barriga dele não tem. Mas Deus falou que é da barriga da mulher que vai nascer. Então vamos ficar de olho na barriga dela. E a barriga dela começou a crescer. 3 meses ela perde a cintura. 6 meses ela está buchuda. 9 meses ela está uma baleia. Parece cobra que engoliu sapo. A coluna saiu do lugar, ela já está andando de perna aberta assim. E o inferno está se reunindo todo dia. Como é que é esse negócio? Da barriga da mulher vai sair alguma coisa que vai nos destruir? Vai pisar a nossa cabeça? E eu imagino quando nasce a primeira criança na face da terra, que não veio do pó da terra. Porque a formação do homem vem do pó da terra. Agora nasce da barriga de uma mulher. E eu creio que o inferno se reuniu na maior reunião que já houve em todos os tempos. Porque o mundo espiritual não é onipresente, só Deus é, Satanás não é. Mas no mundo espiritual não existe tempo nem espaço. Tudo é rápido aqui agora. E eu creio que um demônio viu nascer a criança e já convocou todos os demônios, já se reuniram. E aquele que viu foi o portador das péssimas notícias, porque não são boas novas para eles. Nasceu! Nasceu o quê? Da barriga da mulher. E nasceu o quê? Gente, vocês não acreditam. Gente, não, demônios, vocês não acreditam. Nasceu outra pessoa. Como outra pessoa? Sai um de dentro do outro. Sai um de dentro do outro como? Sai inteirinho, com perna, com mão, com boca, com cabeça. Anjo não se casa, não se dá em casamento. Não tem anjo e anja, não tem anjinho. Anjinho é mentira da idolatria. Eles não sabiam o que era multiplicar. Eles ouviram Deus falar crescer e multiplicar, encher a terra e dominar. Mas eles não têm ideia como multiplica. Como multiplica, sai um de dentro do outro. Quando eles entenderam o plano de Deus, que Deus enviaria filhos e filhas pelo ventre das mulheres. É o único portal legal para um espírito vir para a terra. Não tem outro. É pelo ventre de uma mulher que o espírito vem para a terra. Por isso que o inferno trabalha para legalizar aborto. Para impedir o nascimento de filhos e filhas de Deus. E todos aqueles que nascessem da barriga de uma mulher, e que um dia encontrassem com Deus entregando suas vidas para Jesus, eles teriam poder e autoridade para pisar a cabeça da serpente. Não importa onde você andou, não importa o que você fez, não importa se você está no meio do roncó, né, Adriana? Não importa se você está no meio das trevas, o dia que Deus fala para você que te quer, que te chamou, que te escolheu, que te tira das profundezas das trevas. Você se torna filha da luz e revestida de autoridade para pisar a cabeça da serpente. A autoridade, ela vem na hora da sua decisão. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, em meu nome expulsarão demônios.
No momento que você sai do império das trevas e vem para o reino da luz, no momento que você decide que não é mais Satanás que te governa, mas que está sobre a sua vida aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No momento que você decide que Jesus Cristo, o Senhor, é o único a quem você vai submeter, e você renuncia ao senhorio do diabo, você tem autoridade para pisar a cabeça da serpente. Todo o processo do diabo é de intimidação. Quem tem que ter medo é ele. Medo da igreja. Ele é que tem que ter medo da igreja. A igreja é a maior organização da terra. Em poder e autoridade. Para transformar cidades. Para transformar famílias. Para mudar histórias de gerações. O povo de Deus precisa se levantar na convicção de quem somos nós. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpente e sobre todo o poder do inimigo. Vocês não têm ideia quantas cartas recebemos por e-mails, por WhatsApp, por YouTube, por página de Facebook e por tudo que existe nas redes sociais. De pessoas que estão apanhando do inferno porque não sabem que têm autoridade. De pessoas que estão apanhando nas suas casas, com os seus filhos, envolvidos até o pescoço, com drogas, com violência, com promiscuidade. Estão chorando diante de Deus. Ok. Chore diante de Deus. Sujeite-se a Deus. Faça jejum. Ore, mas resista ao diabo. Porque ele só foge da nossa presença com resistência. Ele não saiu da presença de Deus sem guerra, minha irmã. A natureza dele é rebelde. Ele não respeitou Jesus. No céu, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Na terra, ele quis ser Deus para Jesus. Quando se encontraram depois do batismo, Jesus já com autoridade, ele fala para Jesus: dar-te-ei todos os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Você adora Deus. Ele estava fazendo a seguinte proposta para Jesus: eu quero ser o teu Deus. Ele não submete ao Pai, não submete ao Filho, e ele é o próprio Espírito das trevas. Não há negociação com o diabo. Jesus não veio para contemporizar com as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo. Tem alguma coisa que você está vendo? Mão suja do diabo? Mão é bondade demais. Pata suja do diabo. Tem alguma coisa que você está vendo a cara dele? Ou melhor, está bom demais, a fuça dele. Pois eu vou dizer para você, está na hora de começar a guerrear. Está na hora de começar a guerrear. Está na hora de botar o pé na varanda e falar: vai saindo porque eu estou chegando. Vai saindo porque eu estou chegando. E não cabe nós dois nessa casa. Um vai ter que sair e vai ter que ser você. Povo de Deus, levanta e toma a autoridade que Deus deu. Levanta e se revista da autoridade que você já tem. Levanta e tome posse dessa autoridade. Ele veio para os seus não receberam tantos quantos receberam deles o poder, o poder, o poder. Você tem poder e autoridade. Eu assisti um filme recentemente, Quarto de Guerra. Sabe quantos anos fazem que eu prego isso? Quase 40. A coisa está feia na sua casa, para de chorar e guerreie. Pare de chorar e lute. Eu acho que o autor do filme viu a minha pregação. Porque ele não tinha nem nascido ainda, eu já estava pregando. Quanto tempo, pastor, eu guerreio? Até acabar. Até Satanás cansar. Até ele achar que a comida na sua casa está cara demais, porque ele está apanhando todo dia, ele vai comer na outra freguesia.
até ele desistir. Porque a palavra de Deus me garante: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não vou prolongar, o que eu precisava dizer está dito. Eu quero apenas que você tome posse disso. Eu quero que isso entre no teu espírito. Você já se converteu ao Senhor? Já entregou sua vida? Se você não se entregou, vamos fazer isso hoje. Você precisa sair daqui com autoridade. A patente espiritual é para aqueles que creem, que entregam sua vida. Na hora da tua conversão, vem o Espírito, e com o Espírito vem a patente espiritual. Você se torna filho, filha de Deus, e você se torna poderoso na terra. Você pode até não saber que tem poder, mas o diabo sabe que você tem. Aqui nesse lugar tem alguém que ainda não havia entregue sua vida para Jesus e quer fazer isto nesta noite. Que antes de orar, para falar de autoridade espiritual, eu quero ofertar essa filiação em Cristo Jesus. Tem alguém que não tomou essa decisão ainda, que quer tomar? Quer entregar sua vida para Jesus? Falar: eu quero, eu saio do lugar de trevas e venho para a luz e entrego minha vida para Jesus agora. Não sei se todos já fizeram isso um dia. Certamente que sim. Eu não faço apelo, a gente apela para coisa ruim. Eu faço convite. Agora, se você quer uma convicção no seu coração da autoridade espiritual que você tem, eu não vou te dar, não sou eu que vou impor as mãos sobre você para lhe revestir de autoridade. Você tem essa autoridade. Você não sabe, mas você tem. Há muitos anos trabalho com libertação. Muitos e muitos e muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos eu atendo pessoas, cuido de pessoas. Pastor Otto atende, cuida de pessoas. Dia e noite atendemos. Casos que você fala: como vai dar certo? Uma pessoa está lá no Japão. E lá no Japão ela está sendo tocada pelo diabo, porque alguém está fazendo voodoo para ela e o corpo dela é todo furado de agulhas. E o inimigo tira a cama dela do chão. E ela está aos gritos em cima de uma cama e assim mesmo pega um telefone e liga. E você repreende daqui e o demônio solta ela lá. Anos e anos trabalhando nisso. Eu sei quem Deus é e eu sei quem o diabo é. Ele é um derrotado. Ele não tem uma grama do poder que Jesus tem, mesmo ele tendo poder para matar, roubar e destruir. Mas quando exercitamos o poder que nos é dado por Jesus, ele foge. Agora eu vejo muitas pessoas que têm medo de se posicionar. Uma vez liga para mim uma mulher alta hora da noite. O marido estava possesso dentro de casa, com força de 10 homens, quebrando tudo. E era tarde, madrugada, ela liga para mim. Pastora, meu marido está com tranca-rua, está quebrando tudo. Irmã, repreende. Abre tua boca, ordena a saída. Pastor, ele já quebrou metade da casa. Minha filha, o poder que está em você é maior que o dele. Mas ele está com tranca-rua e você está com o quê? Se você está com o Espírito de Deus, você está com o maior poder do universo, você está com o dunamis do universo, com a bomba atômica do universo. Você precisa acreditar nisso.
Isso precisa entrar no teu coração. É muito difícil porque isso depende de fé. Fé não é só aquilo que vemos. É exatamente o que não vemos que precisamos exercitar. A fé não é acreditar naquilo que é possível para nós. A fé é acreditar no que é impossível para nós e possível para Deus. É impossível para nós termos um espírito grande como o de Deus dentro de nós. Mas é possível para Deus colocar o espírito dele dentro de nós. E nos dar poder e autoridade. Para no nome de Jesus, colocar ordem na casa, na vida, no planeta, na cidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você escuta pessoas ao seu redor dizerem assim: nunca teve tanta corrupção no país como agora. Mas eu vou dizer para você, desde o descobrimento do Brasil tem corrupção. As capitanias hereditárias eram a divisão entre os compadres. Só que agora vem a luz, porque tem uma igreja que ora. Agora vem a luz, porque o que está encoberto está sendo revelado. O que está em oculto está sendo manifesto, porque o poder da luz está desmascarando as trevas. Nós temos autoridade para guerrear, lutar, batalhar, profetizar sobre essa nação. A igreja é a maior autoridade sobre a face da terra. Maior que os 3 poderes. Maior que o FBI, que o CSI, que a Interpol, que tudo junto. A igreja tem poder e autoridade para transformar nações. Só que Deus não trabalha como um fantasma. Ele trabalha pela instrumentalidade da igreja. É preciso que se levante um povo corajoso, que sabe quem é o seu Deus. Fique em pé, igreja. Abre tua mão como quem vai receber chuva. Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio que tenho autoridade, porque ela me foi concedida pelo teu Filho Jesus. Diga: eu creio que o poder do Espírito Santo e o poder que há no nome de Jesus está sobre mim. E eu recebo essa convicção, declarando que tomo posse dessa autoridade que me foi concedida e já exercendo nesta noite esta autoridade. Eu ordeno: Satanás, no nome de Jesus, saia da minha casa, saia da minha vida, saia da minha família, saia dos meus negócios, saia do meu bairro, saia da minha cidade, saia da minha nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer algo aqui nessa noite. Pode sentar. Eu quero fazer um ato profético aqui. Eu falei para você que dia 2 de fevereiro, daqui um pingo de dias, eu vou estar fazendo 70 anos. Nós temos 2 filhos, temos 6 netos e temos um bisneto.
Vou passar o meu aniversário com um bisneto, lá nos Estados Unidos. Deus é um Deus de gerações. Ele levanta uma geração, e Ele levantou a mim vindo de família de feitiçaria, de ocultismo, de idolatria, de nova era. Como a primeira pessoa da minha família a se converter. Eu fui a primeira. Quando eu aprendi a guerra espiritual, eu comecei a guerrear pela minha família, todos se converteram. Todos, todos. Até tios, primos, sobrinhos, irmão, mãe, pai. Quando eu entendi que a luta não é contra a carne e o sangue, quando eu comecei a exercitar a autoridade espiritual, eu comecei a batalhar pela minha família. Todos se converteram. Hoje, filhos, netos, todos conhecem a Jesus e nenhum deles caminha em caminho de trevas mais. E hoje, quando eu peguei esse livro lá no carro, eu peguei hoje no meio do caminho. A gráfica fica aqui no Rio de Janeiro. Eu orei, coloquei a mão nele, orei. E aí, Senhor, para quem eu vou entregar a primícia? Para quem eu vou entregar o primeiro livro? E eu vou entregar para outra geração. Vou entregar para Yasmin. Escuta que eu vou te falar, Yasmin. Deus me levantou para caminhar sobre a face da terra e pegar o Evangelho nas nações. Eu não quero que isso termine comigo. Eu quero deixar um legado. Outro dia eu escutei um pastor que eu admiro muito e que eu tenho como mentor dizer que os pais andam, os filhos correm e os netos voam. Eu quero te ver voando. Eu quero te ver voando.